Nós temos uma mensagem aqui bastante interessante e é importante que a gente reflita, medite. Eu sempre digo que, aliás, eu sempre repito aquilo que a Bíblia diz, que o tempo e a sorte pertencem a todos, que nós temos, a Bíblia diz, agarrai ao máximo todas as oportunidades, porque os dias são maus, e nós precisamos ter muita lucidez sobre aquilo que acontece conosco. Outro dia eu trouxe uma mensagem para vocês, falando da diferença que existe entre provação e tentação, e também falando da diferença, tentação, ela provém do tentador, mas não exclusivamente do tentador. Existem os maus desejos, existe os maus desejos, a cobiça do coração. E essas são situações que nós devemos ter uma atenção dobrada. Porque hoje nós vamos falar, repita essa palavra comigo, mesma unção. O que o senhor quer dizer com mesma unção? Eu quero dizer que duas pessoas receberam a mesma unção. Duas pessoas foram ungidos pelo mesmo profeta, pela mesma pessoa. Duas pessoas tiveram as mesmas oportunidades, porém, uma fracassou. A unção foi a mesma, mas cada um usou de uma forma. Um para si, que foi Saul e desonrou a Deus. O outro para Deus e honrou a Deus. Então eu preciso que você preste atenção nisso, porque o que diferencia uma pessoa da outra que está sentado aí é como você trata a palavra. Como você trata a palavra, ela vai tratá-lo. A seriedade e a importância que você dá à palavra é a importância que Deus vai dar a você. E a palavra, ela governa. Ela governa, o tempo todo ela governa. Por isso que é tão importante nós prestarmos muita atenção no que Deus está falando. A seriedade, o temor que há em nós vai diferenciar. E tudo que acontece, deixa eu ir falando aqui, vamos lá, vamos para a leitura. 1 Samuel 10:1. Samuel apanhou um jarro de óleo, diga comigo, derramou-o sobre a cabeça de Saul. E o beijou dizendo, o Senhor, diga comigo, o ungiu como líder da herança dele. Ou seja, o Senhor o ungiu como rei de Israel. 16:13. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. Diga comigo, a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. Então vamos lá. Voltando agora, estou fazendo um comparativo. Você está vendo a mesma coisa acontecendo, tá bom?
Então, voltando agora para Saul. Diga comigo: o Espírito de Deus se apossou dele e ele profetizou no meio deles. Então, o mesmo Espírito também se apossou de Saul, assim como se apossou de Davi. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele e ele ficou furioso, que é uma passagem muito interessante, que quando o Espírito se apossou de Davi e essa fúria tomou a vida dele, foi para que ele reagisse contra um adversário, que ele reagisse contra um inimigo que veio realmente para humilhá-los, destruí-los. Agora vamos lá. 1 Samuel 16, 1, 14. Diga comigo: o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Aí, aqui é o problema. Por quê? Observe que ambos receberam a mesma unção, o mesmo profeta foi quem os ungiu, e o mesmo Espírito os tomou. Mas por que que não estabeleceu? Outro dia eu fiz uma pregação dizendo assim: quando você recebe o Espírito do Senhor, a unção, o revestimento, não quer dizer que a partir desse momento acabou. O Espírito tomou a tua vida, acabou, então você não tem que fazer mais nada, agora o Espírito, ele governa para sempre a sua vida. Não. Amanhã eu preciso alinhar, o meu espírito tem que estar em comunhão com o Espírito de Deus. Depois de amanhã, o meu espírito tem que estar em comunhão com o Espírito de Deus. Meu coração alinhado com o coração de Deus. O que acontece aqui? Quando nós perguntamos, né, quem quer a unção de Davi, todo mundo levanta as mãos. Eu quero a unção de Davi. Mas se eu perguntasse quem quer a unção de Davi e de Saul, ou se quer a unção de Saul, nem todos levantariam as mãos. Mas a unção foi a mesma. O Espírito foi o mesmo. A oportunidade foi a mesma. Mas aonde está o problema então, bispo? No livre-arbítrio, na obediência. Justamente na obediência. O óleo na cabeça que o mesmo profeta derramou, foi sobre os dois, né? O mesmo profeta, a mesma unção. Esses homens, eles tinham diferença de estatura, diferença física, um era grande, outro era de baixa estatura. Um era filho de um pai influente, o outro não. Um passou por processos importantes que o fez crescer em comunhão com Deus, o outro não. Um coração generoso, um coração temente, o outro um coração enganoso, populista, um cara que se preocupava mais. Deixa eu falar com você, olha essa palavra que eu vou dizer para você. Um cara que se preocupava muito mais com a sua imagem. Que vivia única e exclusivamente por imagem. Sabe o que é viver por imagem? Essa desgraça que destrói a vida das pessoas hoje. Como assim, bispo?
As pessoas hoje, elas estão muito mais preocupadas, e você vai ver isso, e eu vou mostrar isso para você, com que, como as pessoas, como a sociedade estão havendo, do que como Deus está havendo. Se a sociedade aprova ou se Deus aprova. E por que eu preciso tratar isso com muita seriedade? Porque quando Deus rejeitou Saul, ele rejeitou a descendência de Saul. Quando Deus aceitou Davi, ele aceitou a descendência de Davi. Então, a partir dali, aquela bênção, ela iria por gerações. Então, Saul, ele não foi capaz, ele começou fracassando, que ele não foi capaz de obedecer uma mínima ordem, uma ordem pequena, que era simplesmente: espere por 7 dias até que eu venha até você. Só isso. Espere por 7 dias até que eu venha. E quando eu venho aqui para 1 Samuel 10:8, vá na minha frente até Gilgal, depois eu irei também, para oferecer holocaustos e sacrifício de comunhão. Mas você, diga comigo, deve esperar 7 dias até que eu chegue e diga a você o que fazer. Aí, a ordem foi simples. Foi simples. Bem fácil de cumprir. Mas, por que ele fracassou? Porque quando ele sofreu uma pressão, Samuel não chegou exatamente no momento que ele esperava. Quando Samuel não chegou no momento que ele esperava, os soldados começaram a pressioná-lo. E quando os soldados começaram a pressioná-lo, ele deveria ter ficado com aquela palavra: ele mandou esperar, eu vou confiar. Ele mandou esperar, eu vou confiar. Quem estava aqui segunda-feira? Eu fiquei pensando sobre aquilo de segunda-feira, né? Como é forte isso e como realmente a gente precisa tocar o coração de Deus. Quando Deus abençoou realmente Davi, e o texto diz que todos os dias Deus mandava pessoas para fortalecer o exército de Davi, que você começa a estudar e ver Deus mandando todos os dias 4.000, 5.000, 7.000, 18.000, 20.000, 40.000, 50.000, 120.000 pessoas, todos os dias ia chegando. Era um grande mover, porque Deus já havia estabelecido como propósito que Davi seria o rei de Judá e de Israel. E como Deus estabeleceu aquilo como propósito, Deus foi movendo os corações. Ele tinha o favor de Deus. Então, se ele tinha o favor de Deus, coloca uma coisa dentro de você, diga comigo: o coração dos reis são como rios. Ele vai correr na direção que Deus determinar. Então, Deus começou a mover corações, mover, e foi uma unanimidade. As multidões vinham, chegavam, simplesmente para colocar Davi, dar posse a Davi como rei. Então,
Eu fico pensando nisso, né? O que mudou hoje? Nada. Nada. O que nós precisamos? Tocar o coração de Deus. Você toca o coração de Deus, Deus toca o coração dos homens. Você tem o favor de Deus, você terá o favor dos homens. Se você não tem o favor de Deus, você não terá dos homens. É quando as portas se fecham. Quando você toca o coração de Deus, as portas se abrem. Quando você não toca o coração de Deus, ou você faz o que Deus reprova, as portas se fecham. Nós olhamos isso aqui, me dê a referência, por favor. Então Samuel disse ao povo: venha, vamos a Gilgal e reafirmaremos ali o reino. Assim todo o povo foi a Gilgal e proclamou Saul como rei na presença do Senhor. Ali ofereceram sacrifícios de comunhão ao Senhor, e Saul e todos os israelitas tiveram momentos, diga comigo, de grande alegria. Tem uma coisa linda aqui, por isso que eu digo sempre uma coisa importante, tá? A semana passada eu usei uma palavra talvez até mais agressiva com vocês, mas eu repito ela. Pare de se iludir, não seja bobo, não seja besta de se iludir, trocar a bênção pelo abençoador. Isso é uma idiotice. Porque, como eu disse a semana passada, tudo que você conquistar, por maior que seja, em pouco tempo, o carro é ferro velho. A casa é monumento. Tudo isso se torna velho. Mas quando você tem o abençoador, tudo isso se renova. Entende o que eu quero dizer? Tudo isso se renova. Tudo isso você está vivendo continuamente coisas novas. É muito mais importante do que você conquistar algo, é você estabelecer, inclusive o Espírito Santo. É o que nós estamos vendo aqui. Inclusive o Espírito Santo. Porque o Espírito que se apossou de Saul, um dia ele saiu. E quando o Espírito saiu, aconteceu aquilo que a Bíblia diz: a casa ficou vazia. E quando a casa ficou vazia, ela não vai ficar desocupada. Um espírito maligno entrou. E a partir do momento que o espírito maligno entrou, foi uma sucessão de desgraças, uma sucessão de escolhas erradas, até chegar ao caos. Então vamos lá. Onde Saul fracassou? Em Gilgal. Gilgal quer dizer o lugar da aliança. Porque para confirmar tudo, o profeta mandou que ele esperasse, que fossem até Gilgal, ia confirmar e tal, e tudo ali ia se estabelecer. Ele era esperar aqueles 7 dias. Mas olha o que diz, ele esperou os 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal. E os soldados de Saul começaram a se dispersar. E ele ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, coisa que não lhe era permitido fazer, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. Perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando eu vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinha chegado no prazo estabelecido, e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei, diga comigo, pensei. Então o que acontece? É aquela frase que eu digo, né?
Se você crê errado, você vai pensar errado, você vai falar errado e vai agir errado. Diga comigo, se eu creio da maneira certa, diga, eu vou pensar da maneira certa, eu vou falar da maneira certa e eu vou agir da maneira certa. Tu está aqui. Se eu creio, eu vou pensar. Ele pensou, porque o problema aqui é um problema de fé. Ele já não cria da maneira certa, pensou da maneira errada. E quando você pensa da maneira errada, você vai agir da maneira errada. Agora os filisteus me atacarão em Gilgal. Ele já foi criando aquele quadro. E eu não busquei o Senhor. Por isso, senti-me, diga comigo, obrigado a oferecer o holocausto. É mais ou menos que ele estivesse fazendo assim, ó. Senti obrigado a fazer errado. É essa frase. Eu fui pressionado, então eu senti obrigado a fazer errado. Eu me senti assim. E eu disse comigo, agora os filisteus, diga comigo, e eu disse comigo, já falou errado também. Não falou por fé, mas falou na carne. Os filisteus virão contra mim em Gilgal, e ainda não busquei a face do Senhor. Assim forçado pela circunstância, diga comigo, assim forçado pelas circunstâncias, forçado pelas circunstâncias, diga comigo essa palavra, forçado pelas circunstâncias. Você sempre será forçado pelas circunstâncias a agir errado. E aí está o que diferencia uma pessoa da outra. Ah, mas as circunstâncias me forçaram. Não, as circunstâncias não podem te forçar. Você tem que ficar com o que você sabe que é certo. Você tem que ficar com o que você já ouviu de Deus através da sua palavra. Ou no mínimo, o que você sabe que é o correto. As circunstâncias não podem te governar. Porque se as circunstâncias te governar, ficou muito fácil. Você sempre vai ser um alvo fácil. Porque o diabo vai alterar as suas circunstâncias continuamente. E quando ele mexer com as circunstâncias, porque ele sabe que você cede, então você, infelizmente, você vai fracassar. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Sim ou não? Olha para mim, por favor. Por que a gente gasta tanto tempo com vocês, com a palavra? Porque ela é a única coisa que transforma a tua vida. Se a palavra entrar dentro de você, acabou. Não adianta. O que a religião fez com vocês uma vida inteira? A religião ensinou mentiras. Bispo, quem está falando isso? O senhor? Não, a Bíblia. A Bíblia. Então, é mais ou menos assim. Quer ver uma coisa muito simples? Por muito tempo, vocês acreditaram que se vocês carregassem um crucifixo, ou tivesse uma cruz em casa, ou uma imagem de um santo, você estaria guardado e protegido. Por muito tempo vocês acreditaram, se vocês tivessem um objeto sagrado com você, então você estava protegido do mal. Isso é um engano. Isso é uma grande mentira. Inclusive a Bíblia fala sobre isso, que é uma mentira, que é um engano. Quando você está protegido, quando a palavra está aqui, é aí que você está protegido. Quando a palavra te guia, quando a palavra te dirige, porque você sabe o que fazer. A bênção não está sobre nada,
A bênção está sobre o homem. A unção está sobre o homem. Não foi o que Deus disse a Abraão: tu serás uma bênção. Você é a bênção. Então, você leva a bênção para outras pessoas ou para os lugares que você vai. Então, o que nos mantém seguros? A palavra nos governando. A palavra nos dirigindo. Porque eu sei como lidar. É como eu sempre digo, né? Aqui, ó, isso aqui é uma caixa poderosíssima de ferramentas para você construir ou desconstruir o que você quiser. Aqui te ensina. O que vocês aprenderam? Vocês aprenderam a fazer orações decoradas e repetitivas, que nunca trouxe nada de bom para a vida de vocês. Vocês aprenderam uma fé cheia de rituais, ritualística, nada mais que isso, e nunca mudou a vida de vocês. O que nós aprendemos? Como é que, por exemplo, vamos falar de oração. Oração tem inúmeras formas de oração. Inúmeras. Quando você estuda a Bíblia, você vê orações de todas as formas. Em pé, sentado, deitado. Você vê oração de adoração a Deus, falando com Deus, oração de adoração. Você vê oração de guerra, de batalha, repreendendo. Você vê determinação. Então, o que isso aqui me ensina? Lançar mão da ferramenta certa. Fazer a escolha certa. Eu tenho direção. Cada situação que vem, eu preciso consultar. O que eu preciso fazer? Você sabia que aqui, eu não sei qual é o teu problema, mas tem resposta para todos eles? É financeiro? Tem resposta. Agora, se você não coloca em prática, aí é uma questão de fé. Qual é o teu problema? Conjugal? Se você quer resolver, tem resposta, tem orientação. É espiritual? Tem orientação. É para a saúde? Tem orientação. Agora, a gente sabe que não basta a gente saber, a gente tem que fazer. E muitas vezes perseverar. Quando se fala aqui, né, aonde ele fracassou? Ele fracassou no mínimo, que era obedecer no mínimo. Como é que você vai para coisas maiores, você vai para o máximo, se você não consegue obedecer no mínimo? Quem está entendendo aqui? Pensa num filho. Espera aí, o menino não te obedece no mínimo. Ele não te obedece no mínimo, você vai dar o máximo para ele? Você não pode confiar no mínimo. No mínimo. Foi esses dias que eu estava comentando com vocês, não foi nem eu que lembrei, foi meu filho. Foi meu filho que lembrou disso. Uma fase de displicência dele, de desfoque, né? Desfocado aí, envolvido com outras coisas, era o futebol daqui, o play dali e tal, e os estudos, deixando como terceiro, quarto plano. E eu já tinha falado para ele, aliás, não tinha nem falado, estava no meu coração que eu ia dar um presente para ele, mas um presente daqueles que realmente algo que era o sonho dele. Era o sonho dele. E aí eu chamei ele e disse assim para ele. Eu disse, querido, estava no meu coração dar a você esse presente que é o seu sonho. Era o maior sonho dele até então. E ele, naquele momento, ele acreditou que eu só estava pesando por causa da repreensão. Então eu queria agora pesar.
sobre ele, mas eu estava blefando. E eu não blefo. De verdade. Eu não blefo e os criei assim. Se eu falasse, hoje você vai apanhar, eu não ia deixar minha palavra cair no descrédito. Ainda que o meu coração estivesse cortando. Se eu dissesse, porque às vezes nós tínhamos um combinado, eu falava, vocês estão indo para a igreja, tá? Se vocês não tiverem postura dentro da igreja, se eu chamar a atenção uma vez, vai ser uma cintada. Se eu chamar 2 vezes, será 2 cintadas. Se eu chamar 3, será 3 cintadas. Quantas eu chamar, nós vamos replicar isso em correção. Combinado não é caro. Então, às vezes aqui, dentro da igreja mesmo, eu só olhava e fazia assim, ó. Acabou. Entendeu? Às vezes eu só olhava e fazia assim, ó. Olha aqui. Ok? Já está combinado. Isso é ótimo. Às vezes, isso eu gosto. Não. Quando eu corrigia de cinta, eu ficava mais abatido do que eles. Porque eu não gostava. Só que era necessário. Entende? É necessário. A Bíblia ensina isso. A Bíblia ensina, não aparta. Você vai chegar um momento que não vai precisar fazer mais nada disso. Né? Vai entrar a disciplina nele e acabou. E aí, ele lembrou disso, porque no ano seguinte ele fez diferente. E quando ele fez diferente, eu o presenteei com o que ele não imaginava. E ele, inclusive, não tinha idade para que eu presenteasse ele com o que eu presenteei. Ele não tinha idade para isso. Então, assim como eu, como pai, eu tenho zelo para cumprir com a minha palavra, e aquele que não mente? E aquele que é impossível que ele minta? Se ele falou, não tem como ele não cumprir. Ele não pode, a Bíblia diz que ele não pode negar a sua própria palavra. Então, se nós fôssemos mais espertos, nós pegaríamos Deus na palavra. É como um pai. Se prometeu, pai, mas o senhor prometeu. Não, se eu prometi, está prometido, então eu vou cumprir. Amém? Então, Deus nos trata da mesma forma. Agora, se um filho, ele não é capaz de obedecer, no mínimo, como é que ele vai para o máximo? Não tem como ele ir para o máximo. Ele não consegue honrar, no mínimo, como é que ele vai para o máximo? E aí, disse Samuel, você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Diga comigo, se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Ele teria estabelecido para sempre, mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você, diga comigo, não obedeceu ao mandamento do Senhor. Está simples isso aqui. Muito simples. Aí eu volto aqui, eu quero pegar o ponto central. Mesma unção. Atitudes diferentes. Mesma unção, mesmo profeta, mesma posição, mesmo espírito, tudo mesmo, com atitudes completamente diferentes. Está entendendo ou não? Sim ou não? Sim ou não, gente? É uma coisa simples, mesma igreja, mesma mensagem, mesma palavra, mesma unção, corações diferentes, escolhas diferentes.
obediência é diferente. Em situações de guerra, Saul, um passivo, um inativo. O filho travava as guerras por ele. Um inseguro, totalmente inseguro. A sua confiança, a sua fé em Deus era uma fé superficial, fraca. Estava mais preocupado em agradar a homens do que a Deus. É mais ou menos assim. Deixa eu falar uma coisa a vocês. Olha aqui para mim que eu vou dar um exemplo bem claro para você. Você conhece alguém? Eu conheço. E eu abomino. Você já viu? Eu tinha uma pessoa da minha família que, se você sentar numa mesa de um restaurante e estiver um clima descontraído, e risadas e brincadeira, ele não curte aquele momento. Ele está mais preocupado com o que as pessoas das mesas ao redor estão vendo, vai pensar e vai falar. Às vezes, aquele clima gostoso, descontraído, aquela risaiada, ele vem com repreensão, porque está chamando a atenção dos outros. Está entendendo o que eu estou dizendo ou não? Sim ou não? Então, o que acontece com essa pessoa? É uma pessoa que vive de imagem. É uma pessoa que está preocupado só com o que os outros pensam. E os outros, quando eu digo os outros, gente que não vai fazer nada por ele, gente que está pouco se lixando para ele, que não acrescenta nada na vida dele, quando ele deveria estar ali naquela mesa, curtindo a sua família, desfrutando de um momento maravilhoso com a sua família, com os que se importam com ele e com quem ele deveria se importar. O resto, que se dane. Está entendendo o que eu quero dizer? Sim ou não? Mas tem gente que vive assim, mais preocupado com o que os outros estão pensando. A mesma coisa, isso é só um exemplo que eu estou te dando, porque tem gente que faz exatamente assim. Já não estou citando nem da sua, estou citando da minha, tá bom? Estou citando da minha família. São pessoas que, infelizmente, elas fracassam no básico. Fracassa em casa, fracassa com a família, fracassa na fé. Por quê? Porque é o espírito de Saul. Ele não quer saber se o que ele está fazendo agrada a Deus e Deus aprova. Ele está preocupado com que as pessoas, os soldados, as pessoas estão pensando e vão ver. E as pessoas não podem fazer nada. Você vê, quem colocou ele no reino foi Deus. E quem poderia mantê-lo lá era Deus. Mas ele ficou preocupado, e vamos ler, dá referência para mim. Naqueles dias, não havia ferreiros na terra de Israel, pois os filisteus não permitiam que os hebreus fizessem espadas ou lanças. Assim, sempre que o povo de Israel precisava afiar seus arados, enxadas, machados e foices, tinham de levá-los um ferreiro filisteu. O custo para afiar um arado ou uma enxada era de 8 gramas de prata para afiar um machado, uma foice ou uma ponta de ferro, de uma vara de tocar bois, 4 gramas. Por isso, no dia da batalha, ninguém em Israel tinha espada ou lança, exceto Saul e Jonatas, e também não servia para nada, né? Agora, vamos lá, olha ele dizendo aqui, ó. Agora imploro que perdoe o meu pecado e volte comigo, para que eu possa adorar o Senhor. Não era sincero isso.
Samuel, porém, respondeu: não voltarei com você, uma vez que você, repita essa palavra comigo, rejeitou a ordem do Senhor. Ele o rejeitou como rei de Israel. Você não rejeitou a palavra do Senhor? Ele está rejeitando você como rei. Quando Samuel se virou para ir embora, Saul tentou detê-lo, segurando a barra de seu manto, que se rasgou. Então Samuel lhe disse: hoje o Senhor rasgou de você o reino de Israel e entregou a outro, alguém melhor que você, ou seja, capaz de obedecê-lo. E aquele que é a glória de Israel não mente, nem se arrepende, pois não é ser humano para se arrepender. Olha o que eu disse agora há pouco. Saul implorou novamente: sei que pequei, mas por favor, diga comigo, pelo menos honre-me diante de quem? E diante de? Ele estava preocupado com Deus ou estava preocupado com as pessoas? Ele estava preocupado com Deus ou com a imagem que as autoridades e o povo de Israel teria dele? Honre-me diante, pelo menos honre-me diante das autoridades do meu povo, diante de Israel, ao voltar comigo, para que eu possa adorar o Senhor, seu Deus. Na verdade, ele estava preocupado com que as pessoas, ele queria a credibilidade que existia sobre Samuel, ele queria que Samuel o honrasse diante de todos, então que todo mundo olhasse e visse que Saul estava bem, estava por cima. É o grande erro, nunca se arrependeu, nunca se preocupou, esse pequei não era sincero. Ele só queria a imagem e a influência de Samuel para garantir diante do povo essa imagem. Esse é um erro. Esse é um erro. É assim que acontece com o nosso relacionamento com Deus. É muito simples da gente entender. Eu acabei de citar um exemplo. Quando num relacionamento familiar, você sente que o seu familiar se preocupa muito mais com a imagem dele perante as pessoas do que com o que você pensa, ou ele não o valoriza como você gostaria de ser valorizado, ele não respeita como você gostaria de ser respeitado, você percebe que ele valoriza mais os de fora do que os de dentro, esse relacionamento está fadado ao fracasso. Isso é mais comum do que se possa imaginar. Sabia? É ou não é? Sim ou não? O que os outros vão pensar? Ué, o que os outros vão pensar? Se a gente focasse realmente em ser e parar de viver de imagem, nós seríamos realmente bem-sucedidos, todos. Porque é mais ou menos aquela história, né? Você sai, então você passeia no shopping, vai no restaurante de mão dada, abraçadinho. Quando sai, chega em casa, cada um para um lado se ofendendo, cada um se maltratando, desrespeitando. Por que não trabalha para ser verdadeiro? Por que essa farsa, essa mentira, essa hipocrisia? Isso é lamentável. Por que não trabalha para ser? O que os outros vão pensar? Olha, e daí? Vamos trabalhar para ser então. Só que o problema é que isso não fica só aí. Isso vai para o relacionamento com Deus. Muitos não se dão conta que faz o mesmo com Deus. E Deus é um ser. O Espírito Santo tem personalidade. O Espírito Santo, assim como Deus ama, sente ciúmes e se ira.
O Espírito Santo não pode ser ignorado. Se você for ignorado, você se ofende. Mas muitos não se dão conta que faz o mesmo com Deus. Muitos, se alguém passa e não te cumprimenta, você diz assim, muitos de vocês, não estou generalizando não, passou por mim e nem me cumprimentou. Você fala bom dia para o Senhor? Você fala bom dia para o Espírito Santo? Meu marido não diz que me ama, minha esposa não diz que me ama. Mas você fala para o Senhor, Senhor, eu te amo. Eu preciso do Senhor. É relacionamento. O que diferenciou esses dois homens? Justamente esses pontos que eu estou elucidando para vocês. Mesma unção, mesmo profeta, mesma posição, o mesmo espírito, tudo o mesmo. Só que um fracassou, o outro não. Um coração quebrantado, rasgado, se humilhava verdadeiramente, estava preocupado com os outros. Tanto é que tem aquela palavra de Davi, que é aquela palavra profunda, tira qualquer coisa de mim, mas não retire de mim o teu espírito. Tira qualquer coisa de mim, mas não retire de mim o teu espírito. O que você viu Saul fazendo aqui? Não, vamos, me honra diante das autoridades, para que o povo veja. Foi isso que você leu comigo? Sim ou não? Davi não, o Senhor pode tirar tudo, mas não retire de mim o teu espírito. Eu preciso da tua presença. Eu preciso do Senhor. Amém, pessoal? Isso é relacionamento. É igual eu e meu filho, né? Eu sou extremamente carinhoso, meu filho aprendeu isso comigo, ele é muito carinhoso. E às vezes a gente está andando juntos, a gente tem até uma brincadeira, né? Porque nós somos muito do toque. E somos carinhosos mesmo, abraça, beija. E aí, às vezes, por exemplo, no shopping, ele me abraça, né? A gente brinca, então vamos de gayzinha agora. Porque hoje, né? Hoje passou dois cidadãos, dois homens assim, abraçados, são dois gays, né? Sem sombra de dúvida, não quer nem saber se é pai ou filho, né? E nessa eu levo a pior, né? Porque eu vai olhar e falar, ó o velhão lá com o meninão. Não é verdade? É igual um dia alguém me viu, né? Um dia alguém me viu abraçando a minha filha, beijando a minha filha. Gente, nós somos assim. Mas você vê como é o ser humano. Me viram abraçando minha filha pulando no meu colo, e chegaram e falaram assim, não acredita que eu vi ele agarrando uma menina nova? Vi ele agarrando uma menina nova e abraçando a menina nova, e estava num coisa com a menina, que coisa, eu fiquei indignado. E era minha filha. Mas, enfim, imaginem, né? Para quem passou isso, se não foi esclarecido até hoje, eu sou um cara adúltero, né? Que estava com a menina nova, né? Mas ainda tudo bem, ainda estou com a menina nova. O pior é o velho com o meninão, né? Mas, aí vamos lá. Você acha que eu estou me importando com isso? Eu quero que fique registrado momentos como este. Eu quero esse carinho com meu filho, eu quero esse carinho com a minha família, eu quero que, se os outros vão olhar e falar, não me interessa isso. Não me interessa, porque para mim é mais importante o momento. Para mim é muito mais importante esse toque, esse carinho, esse afeto. Porque é raro. Hoje, cada um para um lado. Pai, filho que não respeita pai.
Agora vamos trazer isso para o nosso relacionamento com Deus. Porque, como eu disse, o Senhor é uma pessoa. Ele tem personalidade. Ele sente ciúmes. Ele ama. Ele se ira. Ele fica indignado. Ele se sente desprezado. Você não deu crédito à palavra, tem um versículo que fala, não sei se eu tenho ele aqui. Mas Deus removeu Saul e colocou em lugar de Davi, a respeito de quem Deus disse: Davi, filho de Jessé, é um homem segundo o meu coração. Diga comigo: fará tudo que for da minha vontade. Você vê, Deus sabia, né? E Deus sabia que Davi seria uma pessoa, e era uma pessoa, que ele estava mais preocupado em fazer o que Deus aprova, fazer o que era da vontade de Deus, do que o que as pessoas pensavam ou julgavam, ou preocupado com a imagem em relação aos outros. E Jesus, um dos descendentes de Davi, é o Salvador que Deus concedeu a Israel conforme sua promessa. Como nós lemos domingo, que o menor seria, ou seja, Deus está à procura dos Davis. Homens que estejam comprometidos, que o seu grande compromisso é agradar a Deus, é fazer o que Deus aprova. Homens e mulheres que o honram, que o obedecem. E cada dia que passar estará mais difícil, nos dias de hoje. E aí a pergunta desde domingo, né? Aonde estão os Davis? Aonde estão os Davis de hoje? Aqueles que fazem de Deus o seu tudo, um coração disposto a obedecer, custe o que custar, ou ainda que lhe custe a vida. Aonde estão os Davis? Às vezes a gente olha e diz assim: mas parece que Deus não faz mais como Ele fazia antigamente. É a pergunta. Aonde estão os Davis? Ele quer fazer. Ele quer levantar. Mas aonde estão os Davis? Homens e mulheres que honram. Homens e mulheres corajosos que não toleram o que Deus não tolera. Que não faz a política da boa vizinhança. Não é, não é. Não tem meio termo. Nós vimos aqui as prioridades. Ficou claro aqui as prioridades. Você ouve uma palavra como essa, tem aqueles que realmente ela entra, e tem aqueles que dizem assim: eu acho que não é bem assim, é um pouco radical. É lamentável isso. É justamente por isso que as suas experiências com Deus serão cada vez menores. Por quê? Porque a palavra não o governa. E aí você está jogando fora o que eu disse a semana passada. Quando a gente olha, se os judeus, tratando com tamanha seriedade, somente os 5 primeiros livros da Bíblia, eles vivem o que está escrito, aquilo que está escrito ali se cumpre na vida deles. Imagine aqueles que vivem a Bíblia inteira, a palavra inteira. Porque eles creem nos mandamentos de Moisés, e o Senhor Jesus deixou claro que Ele é maior do que Moisés. Ele é muito maior do que Moisés. Se os filhos dos judeus são alfabetizados com o livro santo, sagrado,
Hoje ainda eu conversava com alguém, porque isso é projeto futuro nosso. Se tem um projeto nosso futuro, mas alguém chegou para mim hoje e disse assim: pelo amor de Deus, bispo, faça alguma coisa. O ministério é um ministério tão sério, tão... Eu estou acompanhando meu filho nessa fase de ensino fundamental, e eu estou assustado, eu estou chocado, porque a escola hoje não ensina mais ler e escrever. Foi-se o tempo. Eles tentam entrar em pontos que não são da alçada deles. E eu sei do que estão falando, porque quando você vê aquele documentário Agenda, se você não assistiu, vai assistir, você vai entender o propósito de tudo, como é que o alvo é realmente as crianças, e começa na escola, né, porque tem um processo de doutrinação das crianças. Então, o ministério tem sim, futuramente, a ideia de realmente entrar da base, trabalhar as nossas crianças da base, desde do fundamental, já ensinando não somente ler e escrever, mas ensinando os princípios bíblicos, ensinando, né, o temor, a palavra do Senhor. Quando você olha hoje toda essa explosão de sabedoria, inteligência, criatividade, de riqueza da vida dos judeus, é só você parar e olhar e falar assim: espera aí, tem algo aí, tem algo espiritual nisso, não é possível? E tem, é totalmente espiritual. Por quê? É uma bênção que acompanha, é promessa. Deus não pode negar a sua palavra. Se Deus prometeu, ela vai se cumprir, né? A questão é que nós vamos entrar no reino primeiro que eles. Esse é o ponto. Muitos nem no reino vão entrar, mas nós vamos entrar primeiro que eles. Porque nós vamos ser julgados pela graça. Eles serão julgados pela lei, e nem todos conseguem cumprir a lei. Viu? Talvez você olhe e diz assim: mas então é melhor ser judeu. Cuidado, porque se você não cumprir toda a lei, porque uns vão ser julgados pela lei, outros serão julgados pela graça. Quem vive pela lei será julgado pela lei. E olha que ninguém conseguiu cumprir a lei. Então muitos com tudo isso não vão ser salvos. E nós vamos entrar no reino primeiro do que eles. Amém, pessoal? Deus estava à procura de um modelo e encontrou em Davi. E esse modelo, como desde domingo Deus tem falado conosco, esse modelo Deus quer reproduzir hoje. Deus está à procura dos Davis hoje, para derramar da mesma unção. Aqui, diga comigo, a unção foi a mesma, mas o coração não. A unção foi a mesma, mas o coração não. Aí que está. Por isso, a Bíblia chama tanta atenção para o coração. A unção é a mesma, mas o coração não. Aí o coração é a responsabilidade de cada um. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. Diga comigo: o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o quê? O coração. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Por isso que a Bíblia chama atenção para isso. Acima de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Amém? Fique em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados, eu quero que você faça uma reflexão bastante profunda.
mesma unção, mesmo profeta, mesma posição. Mesma oportunidade, mas resultados diferentes. Aonde estava o problema? No coração. Está entendendo ou não? Se falasse assim, Deus tratou um diferente do outro, não. Foi o mesmo profeta que Deus mandou ungir os dois. Foi a mesma posição que Deus mandou ungir os dois. E Deus colocou o seu espírito, o mesmo espírito sobre os dois. Mas o resultado foi diferente depois. Por quê? Aonde estava o problema? No coração. Um coração totalmente flexível. Um coração temente a Deus. Um coração que tinha sede. Um coração obediente. O outro, um coração não sincero. Um homem que só vivia de imagem. Só se preocupava com a imagem externa. Só como os outros iriam vê-lo. Só queria ser reconhecido diante dos homens. Aquele que se preocupou em honrar a Deus, em primeiro lugar, foi honrado pelos homens. Aquele que se preocupou com a imagem diante dos homens, foi envergonhado diante dos homens. Você está entendendo? Sim ou não? Quando você alcança o favor de Deus, você alcança o favor dos homens. Quando você tem o favor de Deus, você tem o favor dos homens. Olha aqui, por favor. Porque naquele tempo, dia após dia, mais homens vinham a Davi para o ajudar. Até que se formou um grande exército como o exército de Deus. Este é o número dos homens armados para a batalha, que vieram a Davi em Hebrom. Diga comigo, para lhe transferirem o reino de Saul, segundo a palavra do Senhor, porque Deus havia determinado isso. Dos filhos de Judá, que traziam escudo e lança, diga comigo, 6.800. Passa. Dos filhos de Simeão, homens valentes para a batalha, diga comigo, 7.100. Dos filhos de Levi, diga comigo, 4.600. Joiada era chefe da casa de Arão, com eles vieram 3.700. Zadok, sendo ainda jovem, homem valente, trouxe, diga comigo, 22 chefes. Dos filhos de Benjamim, irmãos de Saul, vieram, dos irmãos de Saul, 3.000, porque até então havia muitos deles que eram fiéis à casa de Saul, mas ainda veio 3.000. Dos filhos de Efraim, diga comigo, 20.800 homens.
valentes e de renome na casa de seus pais. Da meia tribo de Manassés, diga comigo, 18.000 foram apontados nominalmente para vir, diga comigo, proclamar Davi como rei. Vamos lá, tem uma coisa linda aqui. Dos filhos de Issacar que sabiam discernir o tempo, para saberem o que Israel deveria fazer, 200 chefes, todos os seus irmãos e sob suas ordens. De Zebulon, dos capazes para sair à guerra, providos com todas as armas de guerra, diga comigo, 50.000, treinados para ordenar uma batalha de todo o coração. De Naftali, 1.000 capitães, com eles 37.000 com escudo e lança. Dos danitas, preparados para a batalha, diga comigo, 28.600. De Azer, dos capazes para sair à guerra, prontos para a batalha, diga comigo, 40.000. Do outro lado do Jordão, dos Rubenitas, dos Gaditas, da meia tribo de Manassés, providos de todo tipo de instrumentos de guerra, diga comigo, 120.000. Todos estes homens de guerra, postos em ordem de batalha, vieram a Hebrom, diga comigo, resolvidos a proclamar Davi como rei sobre todo Israel. Diga também, todo o resto de Israel, diga comigo, era unânime no propósito de proclamar Davi como rei. Por que esse propósito? Por que essa unanimidade? Por quê? Porque Deus havia determinado isso. Era propósito de Deus, então por isso esse mover. É o que eu disse na segunda-feira, né? Isso aqui você pode levar para todos os lados. É o que eu disse na segunda-feira, Deus não pode, era diariamente, você viu que foi diariamente, né? Diariamente chegando. Aí Deus não pode mandar para você negócio, contrato, cliente, 6.000, 7.000, 10.000, 18.000, 20.000, 40.000, 50.000, 120.000, uma avalanche para te favorecer, não pode? É o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Tem gente vivendo isso. Existem pessoas vivendo isso. Você vê que quando você toca o coração de Deus, Deus faz uma mobilização, Deus move corações, Deus move multidões para lhe favorecer. Por isso que é um erro você trocar Deus por pessoas. Ou seja, agradar mais a homens do que a Deus. E trate, por favor, não é aquela coisa idiota que muita gente fala assim, eu estou pouco preocupado, estou preocupado com o que Deus pensa de mim. Espera aí. Tem obras, tá? Tem preceitos, tem mandamentos. O que eu quero dizer, isso é no literal. Espera aí, se for para fazer o que o homem aprova, eu vou fazer o que Deus aprova. As circunstâncias não vão me forçar a fazer o que Deus reprova. Porque as circunstâncias podem forçá-lo a fazer escolhas. E quais as escolhas você vai fazer? Está entendendo o que eu quero dizer? As circunstâncias nos forçam. Ele disse, as circunstâncias me forçaram. Mas Davi, circunstâncias nenhuma. Ele permaneceu, errou muitas vezes, mas o coração, você vê que Deus encontrou sinceridade no coração. Ele estava realmente muito mais preocupado em tocar o coração de Deus, do que tocar o coração dos homens. E é esses que Deus está procurando. São esses, aonde estão os Davis dos dias de hoje. Engraçado que até essa leitura aqui, ela termina igual a que nós lemos de Saul, na proclamação de Saul. Só vou terminar aqui, a última linha aqui, ó. Depois de toda a festa aqui, ó, diz assim, diga comigo, porque havia muita alegria em Israel. Igualzinho nós lemos de Saul. Igualzinho. Então, feche os seus olhos agora. Mesma unção.
mesmo propósito, mesmo espírito. O que mudou? Coração. Coração. Que Deus encontre aí dentro um coração de Davi. E se preciso for, diga a Deus: eu dou a liberdade ao Senhor, e eu quero isso. Eu quero um coração novo. Eu quero um coração que te agrada. Eu quero que o Senhor... Eu me coloco nas tuas mãos como o vaso, como o barro se coloca na mão do oleiro, para que o Senhor modele, que o Senhor faça de mim um vaso novo, que o Senhor me dê um coração novo. Eu não quero fracassar, Senhor. Eu quero colocá-lo em primeiro lugar na minha vida. Eu quero priorizá-lo em primeiro lugar. Sabe por quê? Ninguém pode te manter no topo, só Deus. Ninguém pode mover uma multidão para lhe favorecer, só Deus. Então, toque o coração de Deus. Não se preocupe com que os homens, as pessoas aprovam. Saul, mesmo depois de ter errado, você vê que ele só estava preocupado. Vamos lá, então me honra diante das autoridades. Quer dizer, para todo mundo ver que está tudo bem. Não, não estava tudo bem. E a sua atitude só foi se agravando, porque em nenhum momento ele estava mostrando sinceridade para com Deus. E por isso, Deus trocou Saul por Davi. E Deus está procurando os Davis dos dias de hoje. Fala com Deus e diga a Deus: eu quero ser um Davi dos dias de hoje, Senhor. Eu quero ser um Davi dos dias de hoje, Senhor. Eu quero ser um Davi dos dias de hoje. Eu quero ser um Davi dos dias de hoje, Senhor. Eu quero ser um Davi dos dias de hoje, Senhor. Você tem recebido a mesma oportunidade. É a mesma palavra, é a mesma unção, é o mesmo Espírito. E agora? E o coração? O coração é que vai determinar. É o coração é que vai determinar. É o coração. Sabe o que você tem que fazer agora? Faça um exame. E faz sair da tua boca agora as palavras mais sinceras que você puder proferir. As palavras mais sinceras. Aquela que vai tocar o coração de Deus. E você vai dizer a Deus o seguinte: eu não sou perfeito, Senhor, mas eu quero te agradar. Estou longe de ser uma pessoa perfeita, mas uma coisa eu quero, Senhor. Eu quero te agradar. Eu quero fazer o que o Senhor aprova. É sinceridade. É sinceridade que Deus quer. É isso que Deus busca. Até porque não adianta você falar: eu sou perfeito, eu sou certinho, porque Deus sabe. Então é melhor que a gente diga: Senhor, eu não sou perfeito, eu estou longe de ser perfeito, mas uma coisa eu quero agradar o Senhor. Espírito Santo, eu quero agradar o meu Senhor.
Senhor, o Senhor tem a liberdade, e eu quero um coração novo. Eu quero um coração sensível à tua voz. Eu quero um coração sensível, quebrantado, que tem sede do Senhor, que tem prazer em fazer o que o Senhor aprova, tem prazer em te buscar, tem prazer em lhe obedecer, tem prazer. Eu quero esse coração. Diga. Eu quero esse coração, Senhor. Eu quero esse coração. Eu quero esse coração. Diga a Deus. Ô Espírito Santo, coloque em nós um coração sensível à voz do Senhor, um coração que o Senhor se agrada. Dê a nós, tem misericórdia de nós, de viver uma hipocrisia, viver uma farsa, viver uma mentira, viver de imagem, tentando para as pessoas nós nos mostramos ser uma pessoa, mas quando na verdade, não, Senhor, nos guarda, tem misericórdia de nós. Coloca esse coração sensível, temente, esse coração que tem sede, que tem fome do Senhor, que tem prazer em lhe obedecer, que tem prazer em fazer a tua vontade, Senhor. O Senhor tem em nosso coração. Troca corações aqui hoje, Senhor. Tira corações de pedra e coloca um coração de carne. Tira corações feridos e coloca corações saudáveis. Cura corações, cicatriza corações feridos, Senhor. Porque cicatriz não dói. Cicatriz significa algo curado, superado, vencido. Um trauma vencido. Uma ferida superada. Vai, Senhor. Eu tenho certeza que tem Davis aqui, Senhor. Eu tenho certeza que tem Davis aqui, Senhor. Aqui tem Davis. Procura, Senhor, que eu tenho certeza que o Senhor vai encontrar Davis. Homens e mulheres que lhe obedecem, que tem prazer, que aprova o que o Senhor aprova, que reprova o que o Senhor reprova. Homens e mulheres que têm o prazer em agradar ao Senhor, estão muito mais preocupados como o Senhor está os vendo, e não como a sociedade, como as pessoas estão vendo. O erro de Saul foi se preocupar com a imagem, e foi reprovado pelo Senhor. Que nós possamos, acima de qualquer coisa, ou acima de todas as coisas, nos preocuparmos se estamos agradando ao Senhor. Fala, Senhor. Fala aos corações. Troca corações. E põe o teu espírito aqui. Põe o teu espírito na vida. Põe o teu espírito no coração de cada homem e cada mulher que aqui está.
Faça a obra que só o Senhor pode fazer, Senhor. Faça a obra que só o Senhor pode fazer e ninguém mais. Vai, Espírito Santo. Receba o Espírito Santo na tua vida. Receba a presença do Espírito Santo. A unção do Espírito Santo. Que Deus troque o teu coração. E coloque um coração novo aí. Deseje isso. Aleluia. Diga isso a Ele. Diga sem o Senhor. Me encontre outra vez, Senhor. Diga a Ele, desejo ser como Tu és. Por favor, vem me encher, Senhor. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Enche. Derrama da Tua unção, da Tua presença, do Teu amor. Que ela sinta o Teu amor, Senhor. Que ela sinta o Teu amor. Aleluia. Receba esse amor. Receba essa presença. Receba essa unção. Aleluia. Não somos nada. Aleluia. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Aleluia. Com Teu Espírito. O Senhor está aqui. O Senhor está. Que o Espírito Santo tome a tua vida. Que o Espírito Santo coloque aí um coração que agrada a Deus. Que seja o coração de Davi, coração que não fracassou, coração sensível, sedento, obediente, que amava a Deus acima de todos os amores terrenos. Que o seu coração ame ao Senhor acima de todos os amores. Receba esse amor. Receba a presença de Deus. E saia daqui determinado a ser um Davi dos dias de hoje. Que Deus encontre em você um Davi, o coração de Davi,
Ele não está preocupado com a aparência. Se você é alto, se você é bonito, se você é feio, se você é grande, se você é pequeno, se você é gordo, se você é magro. Ele não está preocupado com isso. Mas se você tem um coração temente, obediente, que vai fazer tudo o que Ele mandar. Amém? Diga: eis-me aqui, Senhor. Eu abençoo a todos, Senhor, e entrego a cada um nas Tuas mãos. E eu tenho certeza que o Senhor encontra Davi aqui hoje. Abençoe a todos. É o que eu peço e desde já lhe agradeço. Amém? Para Jesus.